até esse topo aqui, 29 pontos com um contrato, R$290, com 10 contratos, R$2.900 em 35 minutos. Que brasileiro que ganha isso? Olá, seja bem-vindo. Nessa aula aqui eu quero falar para vocês sobre Candlestick. Candlestick é um padrão gráfico utilizado na análise técnica. É uma ferramenta muito antiga, é um gráfico muito antigo. Ele foi constituído no Oriente Médio pelo Moniz Aroma. Esse oriental, ele fazia algumas negociações com arroz, né? E ele ficava desenhando no gráfico as máximas, as mínimas, abertura e fechamento dos preços. Com base nisso, ele constituía alguns padrões gráficos. E através desses padrões gráficos, ele tinha a sua tomada de decisões nas suas operações. Esses padrões gráficos são tão assertivos que nós utilizamos até hoje. E até hoje temos esse índice de assertividade com base no padrão do Candlestick, certo? Vou desenhar aqui para vocês. Deixa eu abrir o Pointer Fix aqui. E a gente vai exemplificar alguns padrões gráficos, beleza? Deixa eu puxar a câmera para cá, deixa eu diminuir. Ó, pessoal, Candlestick é isso aqui, tá? Essas barrinhas. Vamos lá. Deixa eu pegar esse aqui, o sólido. Deixa eu ver. Vamos lá. Desenhar um campo aqui. Fica bonitinho. Desenhar tudo. Pessoal, é o seguinte. Aqui, ó. Vamos desenhar aqui as escalas de preço. Opa, branco não vai. Certo? Vamos supor que isso aqui é as escalas de preço, certo? Aí o gráfico vem, sobe, desce, vai. E ele vem fazendo os seus movimentos, certo? Aí um preço, vamos supor que o gráfico parou aqui, tá? Aí vai abrir o pregão nesse dia. A abertura do pregão abriu nessa faixa de preço. Aí o gráfico, vamos lá, vou pegar aqui bonitinho para você entender. Ele abriu aqui. Aí o gráfico, ele desce, certo? Ele desce. Quando ele desce, é sinal que os vendedores estão ganhando a batalha. Desce, desce. Aí ele vem aqui até o desenho de vermelho. O padrão, o padrão gráfico do Candlestick vai. Os vendedores começam a ganhar a batalha e começa a descer. O preço desce, 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 desce. Vem até aqui, tá? E a gente está operando no gráfico, por exemplo, de 5 minutos. Operando lá no gráfico de 5 minutos. E o preço desceu. Porém, os compradores entram na batalha e começam a vencer essa batalha. O que acontece? Esse vermelho vai sumir. Vai ficar apenas o pavio do candle. Tem aqueles pavio? Vai ficar apenas o pavio. Ficou o pavio. Por quê? O que esse pavio quer dizer? Que o mercado abriu aqui, certo? O mercado abriu nessa região de preço, onde está aqui essa linha na horizontal, certo? O vendedor levou o preço lá para baixo, o comprador foi mais forte e levou na abertura do gráfico, certo? Aí vamos supor que o comprador foi ainda mais forte. Ele levou até a abertura o preço e depois da abertura ele fez com que o preço fechasse
aqui nessa região de preço, nessa escala de preço. Então o preço desceu até aqui embaixo, ele abriu aqui, desceu até lá embaixo, né? E o comprador, o vendedor foi forte, mas na batalha de 5 minutos, no prazo de 5 minutos, o que aconteceu? O comprador foi ainda mais forte e levou o preço, fez essa movimentação de alta, certo? Então, esse pavio para baixo, o que ele quer dizer? Que o comprador, que o vendedor foi forte o suficiente para levar o preço lá para baixo, né? Mas os compradores, eles foram fortes o suficiente para levar o preço acima da sua abertura. Por isso que o gráfico ficou verde, né? Isso é uma configuração que a gente faz, né? Por exemplo, se o preço abrir aqui e ele ficar abaixo da sua abertura, ele fica vermelho. E acima da sua abertura, ele fica verde. Por que isso daí? Para a gente identificar quem que venceu a batalha naquela faixa de tempo. Perfeito? Agora eu vou ensinar mais alguma coisa interessantíssima aqui para vocês nunca mais esquecerem. Então a gente já entendeu como que funciona abertura e fechamento de preço. Legal? Agora, pessoal, nós vamos aprender os tempos gráficos. Tem muita gente que tem essa dúvida. Por exemplo, eu tenho um candle aqui. Vamos falar que a gente está fazendo 1 minuto. 1 minuto. Certo? O que acontece? No 1 minuto, formou um doji. Aí daqui a pouco ele formou um candle barra elefante vendedor, certo? Aí depois, vamos desenhando, sempre a continuação do candle, ó, terminou a abertura aqui, ele vai abrir aqui o outro candlestick, sempre a continuação dele é no fechamento, tá? É que aqui ele abriu e fechou na mesma região, a gente tem um candle chamado doji. Mas vamos lá, só para não perder o raciocínio. Aí temos aqui o fechamento do candle, abriu outro candle, beleza? Aí o que acontece? Formamos aqui um martelinho, beleza? Aí depois o martelinho formou aqui um marabuzu de novo, um candle muito forte, comprador. Temos aqui 4 candles de 1 minuto. Aí temos um candle aqui, certo? Vermelhão, tá? Vamos agora esses 5 candles, 5 candles de 1 minuto. Formam um candle de 5 minutos. Bateu um monte de dúvida respondendo isso daqui. Vamos lá. Agora esse conjunto de candles aqui, de 1 minuto, certo? Eles vão formar um candle apenas de 5 minutos. Vamos acompanhar? Então, o de 5 minutos aqui, deixa eu só fazer uma barra aqui para separar esses candles, certo? Vamos fazer aqui, ó. Aqui está 1 minuto, que a gente desenha 5 minutos, certo? O que acontece? O preço ele abriu aqui, ele teve sua máxima, né? Nessa região. Por que eu estou desenhando aqui? Ó? Ele abriu aqui, teve sua máxima e sua mínima e fechamento foi aqui. Olha que legal. Ó. Sua mínima e seu fechamento foram no mesmo lugar. Opa. Vocês entenderam, gente? Simplicidade disso aqui. Ó. A mínima foi aqui e o fechamento também foi aqui. A abertura foi aqui e a máxima foi aqui. 5 candles de 1 minuto
formaram um candle de 5 minutos. Ó que interessante. Aí é assim que é o dia todo. Aí 3 candles de 5 minutos ou 15 candles de 1 minuto formam um candle de 15 minutos. Basicamente isso. Por isso que eu falo que eu venho derivando os gráficos quando eu vou fazer uma análise. Eu pego o gráfico de diário. Aí do diário eu abro de 60, de 60 eu abro de 30, de 30 eu abro de 15, de 15 eu abro o gráfico de 5 minutos. Eu venho fazendo essa derivação gráfica. Fazendo essa derivação gráfica, eu venho entendendo cada movimento gráfico, desde o tempo maior para o tempo menor. E no final do mês eu abro também o gráfico mensal para ver o que rolou naquele mês, para a gente ter algumas expectativas, se ele está chegando num suporte interessante do tempo maior, porque quanto maior o meu tempo gráfico, maior vai ser a assertividade da minha análise, certo? E é isso, é assim que funciona. Aí no pregão, aqui, vou explicar isso aqui também, isso aqui é importante. Aí em um pregão, puta, branco com branco não dá. Em um pregão, nós temos a formação de apenas um candle. É isso. É básico. É básico. No dia tem mais de 100 candles de 5 minutos. Eu não me lembro de cabeça. Eu posso trazer essa informação depois. Mas é basicamente isso. É assim que funciona um candlestick. Abertura, fechamento. Agora eu vou explicar para vocês a importância de um candlestick. Na verdade, são 4 candlesticks importantes para mim. Vamos lá. Eu vou começar aqui pelo doji. O doji nada mais é que isso aqui, gente. Uma cruz. Temos a abertura, temos o fechamento, temos a máxima e temos a mínima. O que ele quer dizer? Se ele abriu e fechou no mesmo lugar, ele é um candle de indecisão. Nada mais é que é um candle de indecisão. O mercado está indeciso porque ele abriu e fechou no mesmo lugar. Existiu um equilíbrio entre os compradores e os vendedores, certo? Muita gente faz um trade de venda no rompimento dele, porque quer dizer que os vendedores ganharam essa indecisão para baixo, ou um rompimento para cima, que ele tiver no suporte, porque quer dizer que os compradores ganharam essa indecisão. É basicamente isso daí. O outro candle importante que temos é o spinning. Vamos lá, um spinningzinho com saldo comprador, certo? Opa! Vou explicar o porquê que ele é importante. Com o passar dos tempos, conforme você vai criando um tempo de tela, o que vai acontecer? Você vai acabar entendendo o que é um pivô. Um pivô, eu utilizo um pivô para ele me direcionar e eu faço a leitura de um pivô para eu saber a direção de um gráfico. Por exemplo, um pivô de alta. Vou desenhar um pivôzinho de alta. O gráfico partiu de um preço, teve sua retração e subiu, certo? Isso daqui, gente, isso daqui é um pivô. Isso aqui, ó, subiu, voltou, rompeu esse topo, é um pivô. Por que ele é um pivô de alta? Porque ele tem um fundo maior e tem o rompimento desse topo. Isso é um pivô de alta. É simples. Se ele rompeu esse topo e foi embora, confirmou um pivô de alta.
né? Pode ser no tempo gráfico de 1 minuto, 2, 5 minutos, 10 minutos ou 15 minutos, 30 minutos e assim por diante. Ele rompendo, ele fazendo um topo, um fundo e maior que o fundo anterior e um topo maior que o topo anterior, formou um pivô de alta. É isso, pivô de alta é isso. E o pivô de baixa é o inverso, certo? Vamos lá desenhar um pivô de baixa. Pivô de baixa é isso daqui. Isso aqui é um pivô de baixa. Topos e fundos descendentes. Aqui temos um fundo, um topo, um fundo, um topo. São descendentes, eles estão indo para baixo. A partir disso, temos as linhas de tendências e os canais de baixa. E de alta é válido também, é válido para o inverso, certo? Vamos lá mais uma vez. E é assim que é formado. Olha aqui que legal. Ó, esse gráfico veio, subiu, caiu. É lógico, ali no desenho ele vai estar de forma didática. Um fundo, um topo, outro fundo. O que isso aqui caracteriza? Uma tendência de baixa. Que não vai dar bonitinho porque ele rompeu com muita inflexibilidade. Mas isso daqui é um pivô de baixa. Ele perdeu esse suporte, certo? Formando um pivô de baixa. Um topo e um fundo descendente. É isso aqui, galera. Certo? Agora vamos lá voltar para os candles. O spinning. Eu tive que explicar um pivô para depois explicar o spinning. Mas vamos lá. Temos aqui o spinning. Esse candle aqui se chama spinning top. Certo? Por que ele é importantíssimo? Ele tem sua abertura, sua mínima, sua máxima e seu fechamento, certo? Tem sua abertura, sua mínima, sua máxima e seu fechamento. O que o spinning está nos dizendo? Ele é um pivô de alta. Um spinning top com saldo comprador. Ele é um pivô de alta. Se esse candle ele for de 5 minutos, o que essa leitura gráfica traz para a gente? Se ele for de 5 minutos, no 1 minuto nós temos a formação de um pivô de alta no 1 minuto. Então, galerinha, temos a formação de pivô no 1 minuto, quando o spinning ele é formado nos 5 minutos. Agora vamos desenhar aqui ele formando um pivô de baixa, um spinning com saldo vendedor. Opa, é esse aqui. Vamos lá, peraí. Deixa eu voltar. Certo? Gente, temos aqui a abertura, a máxima, a mínima e o seu fechamento. Quando rompido, confirmou um pivô de baixa. Por isso que é importante operar os rompimentos nas regiões adequadas. Temos regiões para enxergar. Não basta enxergar o spinning em qualquer lugar do gráfico. Ele tem que estar formado numa região que a gente encontre o spinning, certo? Por isso que esse candle ele é importantíssimo, ele é extremamente importante, certo? O outro candle que temos como um candle importante é o martelo. Por quê? Vamos lá, vou explicar novamente. Temos aqui a abertura, a mínima, a máxima e o fechamento. Vamos fazer a leitura desse candle. Se ele abriu aqui e a mínima foi aqui, sinal que os vendedores, vamos supor que estamos no tempo gráfico de 5 minutos. Vamos supor que os vendedores
jogaram o preço lá para baixo. Isso aqui é forte, esse pavio. Jogaram o preço lá para baixo. Preço afundaram, certo? Aí veio os compradores nessa batalha e levaram o preço lá para cima, certo? E se o preço abriu aqui e fechou aqui, é sinal que os vendedores foram fortes, mas os compradores foram mais fortes ainda. E esse candle se torna mais forte ainda quando temos um candle em seguida assim. Meu, é muito forte, é um padrão altista muito forte para o mercado financeiro, certo? Só que esses padrões, esses candles, nós temos lugares importantíssimos de encontrarmos eles. Não basta ter um martelo no meio do gráfico sem contexto, precisamos ter o contexto do mercado, certo? Aí temos aqui também a estrela cadente. Opa, aí tá vermelho, vamos deixar preto aqui para ficar padrão. Temos aqui, escrever primeiro, em preto, aqui ó, estrela cadente, certo? Qual que é o padrão da estrela? É um martelo, só que o inverso do martelo. Temos um pavio longo e um corpo pequeno. Isso aqui é uma estrela cadente. Temos a sua máxima, a sua mínima, seu fechamento e temos a sua abertura. Por que que ela é forte? Porque os compradores foram fortes o suficiente para levar o preço lá para cima, só que os vendedores foram mais fortes ainda e levaram o preço lá para baixo, fazendo com que seu fechamento seja ainda abaixo da sua abertura. Por isso que esse candle é extremamente forte. Olha como que os candles eles acabam contando para a gente a história dos preços. O candlestick ele acaba contando toda a história dos preços para a gente. Por isso que eles são importantes. Por isso que esse gráfico ele é muito usual por muitos traders. Ele conta todas as histórias e todos os preços, quem que está ganhando a batalha, quem que está sendo mais forte, quem que está sendo mais fraco. Então, você pode sim operar os padrões de candles, só que você precisa saber fazer a leitura do contexto do gráfico. Um padrão desse daqui para mim, no meu operacional, num suporte, ele acaba valendo de nada. Por quê? Porque no suporte eu preciso encontrar os compradores, eu preciso de uma confirmação que os compradores estão ali, certo? E na resistência eu preciso de uma confirmação que os vendedores estão presentes ali para eu fazer a minha entrada. Basicamente isso. Vamos desenhar um outro padrão aqui que é importantíssimo. Chama-se candle de força. Só que esse candle tem uma particularidade também. Ele é assim ou ele é assim. O candle de força ou ele é vendedor grande ou é comprador grande. Só que ele não pode ter pavio. Alguns chamam de candle de força, outros chamam de marabozu. Só que o que é importante? Que esse candle esteja atrelado com uma ferramenta chamada volume financeiro. Por quê? Às vezes vai aparecer alguns candles assim, só que ele está sem contexto e não tem volume, certo? O volume ele tem que estar no mínimo, acima da média. Vamos ter a média assim, e o candle ele precisa estar no mínimo, o volume precisa estar no mínimo acima da média. Temos essa média azul e temos uma entrada de volume financeiro muito alta. Olha que indicador bacana. E a mesma coisa é válido para os vendedores. O candle pode estar forte assim, mas o volume precisa estar
acima da média. Ele não pode estar abaixo da média. Essa é uma confirmação que eu uso desse candle. Se o volume tiver pequenininho, assim, ele não é válido. Mesma coisa para os compradores. O volume precisa estar acima da média, assim do mínimo, ou assim, ou próximo da média. Se ele estiver muito abaixo, o padrão acaba que não tem validade. Tudo no mercado precisa ser validado. E os padrões nesse formato são validados porque existe a confirmação de compra e a confirmação de venda. Agora vamos para um gráfico aqui e vamos validar algumas coisas que eu falei para vocês, beleza? Deixa eu acrescentar aqui o indicador do volume financeiro. Vamos lá. Trazendo um gráfico limpo. Opa, por de novo aqui. Certo? Deixa eu só ajustar aqui. Gente, deixa eu colocar a média de 20 períodos aqui no volume, média móvel. Configurando aqui desde o zero, exponencial, 20 períodos. Beleza. Ó, temos esse padrão aqui. O que ele é esse padrão? É o Marabozu. Tá, Bruno. Ele tem uma sombra. Tá. Vamos agora estudar o contexto dessa sombra. Deixa eu apagar todos os estudos aqui para acabar que não confunda a nossa cabeça. Certo? Vamos lá. Temos o Marabozu. Tá? Temos sim essa sombra. Tá. Quando que eu vou, como que eu posso dizer? Quando que eu vou descartar uma sombra ou eu aprová-la ou descartá-la? Vamos lá. Neste caso aqui, é válido que a gente olhe o volume. Por quê? Olha o preço. Olha o volume como que estava. Baixíssimo, abaixo da média, né? E do nada temos uma baita barra branca, uma barra elefante, com um volume totalmente acima da média. Nesse caso, eu vou ignorar essa pequena sombra, que é uma sombra pequena, e o meu volume é muito grande, um volume financeiro muito grande. Então, eu acabo considerando essa barra elefante. Olha o que eu falei no exemplo anterior. Eu acabo considerando porque eu tenho um volume financeiro acima da média e tenho um padrão que é muito forte, é muito usual, certo? E aqui temos também um martelo. Agora vamos ler o contexto desse mercado. Eu tenho uma barra elefante muito forte, certo? Tenho um volume muito alto. Logo em seguida eu tenho um spinning. E esse spinning chegou a ser rompido para baixo. Porém, após o rompimento dele, olha o candle que nós tivemos aqui. A gente encontra aqui um martelo, gente, com volume acima da média, certo? E logo após esse martelo, ó, esse aqui é o pregão do dia 10/6, hoje, tá rolando esse pregão. E após esse martelo, olha o que me aparece com volume acima da média, certo? Esse trade aqui, vou fazer uma projeção de Fibonacci, eu vou ensinar Fibonacci para vocês futuramente, mas esse trade aqui,
nada mais é, nada a menos que 43 pontos em 35 minutos. 43 pontos. 43 pontos. 43 pontos. Vezes, opa, tá em branco. 43 pontos vezes um contrato é igual a R$430. Esse é o picado aqui. 43 pontos vezes 10 contratos. 4.000. Nossa, não saiu. R$4.300. $43 pontos. 100 contratos. 43 mil. Meu Deus. R$43.000. E aí? Mercado financeiro dá dinheiro ou não dá? Você vai ficar procrastinando? É o padrão, ensinei, tá aqui. O que formou aqui, gente? Negócio simples, leitura gráfica. Eu não consegui operar hoje porque eu tive uma reunião com a minha equipe. Mas rolou o padrão que eu opero. Se eu tivesse operando aqui, 43 pontos tinha dado aqui mais ou menos. Nada mais, nada menos que antes das 10 horas eu teria feito um financeiro muito bom. Certo? E o gráfico vai te dar N oportunidades, gente. N oportunidades. Vamos caçar mais um aqui. Ó, aqui formou o doji. Lembra que eu falei para vocês que quando tem o doji, o gráfico está numa indecisão. O gráfico está numa indecisão quando a gente tem o doji. O gráfico está indeciso e tem gente que opera o rompimento dele para cima. Se ele estiver no suporte, olha a força compradora que tivemos aqui. Olha o tamanho dessa barra. E não foi possível, mesmo com essa barra gigante, eles levarem o preço para baixo. Os compradores ainda falaram, não, aqui essa área domina, aqui é comprador. E levou o preço para cima, formando o quê? Um pivô de alta. Gente, o mercado funciona, mas você precisa encontrar os padrões gráficos. Certo? O que tem aqui? Olha aqui, gente. O spinning, eu acabei de falar do spinning com volume alto acima da média. Uma vez que rompido, ele pode ir para cima. Olha esse trade, gente. Doji. Até esse topo aqui, 29 pontos. 29 pontos com um contrato, R$290. Com 10 contratos, R$2.900 em 35 minutos. Que brasileiro que ganha isso? Mas você precisa estudar. Ser trader não é brincadeira. Ser trader é profissão. Certo? Gente, eu vou criar Estou desenvolvendo com minha equipe um evento gratuito. Nesse evento eu vou mostrar a maneira que eu opero. Eu gostaria muito que você participasse. Eu quero muito que você ganhe dinheiro com o mercado financeiro. Estou chegando no final dessa aula. Eu gostaria de agradecer demais a sua presença. Curta, comenta, compartilha, manda para um amigo. Isso é muito importante para mim e para minha equipe, porque o YouTube vai começar a recomendar meus vídeos. Se você gostar, se você não gostou, dá um dislike ali, no like. Infelizmente, dá um não gostei. Mas se você gostou, peço que faça isso daí. É muito importante para mim, tá? Então fica ligado nas minhas redes sociais. Eu vou montar um evento e nesse evento eu vou mostrar a maneira que eu opero. Eu vou contar tudo para você nesse evento. Então fica ligado que nos próximos dias vamos ter um evento super bacana. Joia? Obrigado, agradeço a sua atenção. Certo? Gente, eu vou criar Estou desenvolvendo com minha equipe um evento gratuito. Nesse evento eu vou mostrar a maneira que eu opero.
Eu gostaria muito que você participasse. Eu quero muito que você ganhe dinheiro com o mercado financeiro. Estou chegando no final dessa aula. Eu gostaria de agradecer demais a sua presença. Curta, comenta, compartilha, manda para um amigo. Isso é muito importante para mim e para minha equipe, porque o YouTube vai começar a recomendar meus vídeos. Se você gostar, se você não gostou, dá um dislike ali, no like. Infelizmente, dá um não gostei. Mas se você gostou, peço que faça isso daí. É muito importante para mim, tá? Então fica ligado nas minhas redes sociais. Eu vou montar um evento e nesse evento eu vou mostrar a maneira que eu opero. Eu vou contar tudo para você nesse evento. Então fica ligado que nos próximos dias vamos ter um evento super bacana. Joia? Obrigado, agradeço a sua atenção.